Olá, acompanhe comigo a partir de agora a página 8 da apostila do sétimo ano da Secretaria Municipal de Educação, SME, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos começar lendo e comparando dois textos. Ambos foram escritos por Ricardo Azevedo. Texto 1. Aula de leitura. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre o barco ou se vai lento. E também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Fique ligado, o eu poético é a voz que fala no poema, transmitindo sentimentos, emoções. Mas antes de passarmos adiante, vamos conversar um pouco a respeito das características desse texto 1, chamado Aula de Leitura. Quero que você perceba que esse texto é escrito em versos. Logo, não é um texto em prosa, é um texto em verso. Cada linha aqui se chama verso. E cada conjunto de versos se chama estrofe. Então, nós percebemos que até a penúltima estrofe, aqui, nós tínhamos estrofes compostas por dois versos. Dois versos na primeira estrofe, dois versos na segunda, até chegar na penúltima estrofe. Porque na última estrofe, aqui nós já temos quantos versos? 4. Então, sempre que você encontrar um texto com essas características, perceba que é um texto escrito em verso. Um outro tipo de gênero textual que também é escrito em verso é letra de música. Eu quero que você perceba também aqui na pontuação. Esse ponto e vírgula, a leitura é muito mais do que decifrar palavras. Esse ponto e vírgula denota que essa estrutura vai ser repetida depois, porque nós temos ponto e vírgula aqui, 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 aqui. Ele está, então, enumerando vários elementos de mesma natureza, de mesmo significado, com o mesmo propósito. Então, esses elementos serão enumerados por meio de ponto e vírgula. Professor, aqui nós temos 2 pontos. Veja, quem quiser parar para ver pode até se surpreender. 2 pontos. Esses 2 pontos indicam, explicam, melhor dizendo, por que esta pessoa
pode até se surpreender. Ela vai se surpreender com o quê? Então, esses 2 pontos fazem com que o nosso olhar se volte ali para frente, para adiante no texto, para vermos qual é a explicação que, no caso, o eu poético vai nos dar para nos provar que nós seremos surpreendidos se pararmos para ver que a leitura é muito mais do que decifrar palavras, e é verdade. Então, 2 pontos ali, já falei. Ótimo. Registrando. O que podemos ler no brilho de um sorriso? O brilho de um sorriso é o que desejamos ver em seu rosto durante todo o ano. Logo, nós podemos ler não só palavras, podemos ler nuvens, podemos ter essa leitura de mundo, podemos entender e podemos nos comunicar por meio de múltiplos itens, de múltiplas ações. No ronco do motor, nos dentes do cavalo, olhando as nuvens e percebendo as cores, o seu formato. Isso tudo é aula de leitura. E eu gostaria também de falar, como uma característica desse texto, que esse texto não tem narrador. No lugar do narrador, nós temos eu poético, também chamado de eu lírico. Então, o que podemos ler no brilho de um sorriso? Esta é uma resposta pessoal. Cada pessoa pode ler determinado item, determinada coisa no brilho de um sorriso. Alguém pode ler que a pessoa cuida bem dos dentes, mas de modo objetivo, científico. Outra pessoa, olhando pelo lado emotivo, subjetivo, pode dizer que no brilho de um sorriso podemos ler felicidade, entende? Vamos falar um pouco sobre Ricardo Azevedo agora. Ricardo Azevedo, escritor e ilustrador paulista nascido em 1949, é autor de muitos livros para crianças e jovens. Tem livros publicados na Alemanha, em Portugal, no México, na França e na Holanda. Fique ligado. Quando lemos um poema, é fácil nos encantarmos por sua beleza. Caracteriza-se o poema por ser uma obra construída em versos e estrofes. Versos são linhas poéticas e estrofes são conjuntos de versos, como eu falei ali acima. Página 9. Releia o título. Vamos ler de novo. Aula de leitura. Releia o título que o poeta deu a seu poema. Releia o poema. Depois, responda. Você acha que o título foi bem escolhido? Sim ou não? E justifique sua opinião. Também se trata de uma resposta pessoal. Esta questão permite que você diga sim ou não, mas você precisa justificar sua opinião. Número 2. No verso e no ronco do motor, que significado tem a palavra em destaque? A palavra em destaque é esta daqui, a palavra ronco. Perceba que está em negrito. Significado tem de barulho. Número 3. Sintetize oralmente as ideias expressas no texto. Nesse caso, você poderia fazer isso em dupla com um colega ou com uma colega.
Sintetizar significa resumir. Oralmente significa na fala, ok? Então, você resumiria na fala, conversando com um colega, com o seu pai, com o seu professor, com algum parente, as ideias expressas nesse texto. Número 4. Que circunstância indica o elemento de coesão e? Geralmente, este elemento, esta palavra, indica uma circunstância de adição, de soma. Mas nós precisamos voltar lá no texto para confirmarmos isso. Então, vamos lá, para ver se é adição mesmo. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver pode até se surpreender. Ah, a palavra "e" está aqui, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar, e no jeito da pessoa. Ó, a palavra "e" aqui, 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 e numa sequência de elementos coesivos "e". E também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo. Então, a minha primeira hipótese se confirma aqui nesse número 4. Resposta: a circunstância que esse elemento de coesão "e" indica é uma circunstância de adição, de soma. Número 5. Segundo o eu poético, que é como se fosse o narrador desse texto, por que dá medo ler um olhar? A resposta está explícita, está bem clara ali na última estrofe. Por que dá medo de ler um olhar? Vejamos. Uma arte que dá medo é a arte de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Olha, como eu sei que a resposta está nesta última estrofe? Porque fala que dá medo de ler um olhar, mas isso aqui não é o motivo. E por que que o eu lírico ou eu poético afirma isso? A resposta está aqui, olha. Porque os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Esta é a resposta. A resposta está contida aqui nestes 2 últimos versos. Se você fizer a cópia dos 2 últimos versos, lembre-se de colocar essa cópia dali dos 2 últimos versos entre aspas duplas. Número 6. Qual é o tema desse texto? O tema desse texto é a leitura de mundo, a leitura do mundo. As múltiplas maneiras as múltiplas possibilidades da leitura, de se fazer leitura, ok? Texto 2, que é o nosso último por hoje. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre o livro, vai lendo, lendo e, quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e, às vezes, até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que, após a viagem, que alguns chamam leitura, o leitor, se tiver sorte,
pode ficar compreendendo um pouco melhor sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Ricardo Azevedo. Quem escreveu isso foi Ricardo Azevedo, naquele livro Se Eu Fosse Aquilo, da editora Ática. Verdade, gente. Se tiver sorte, esse leitor pode compreender um pouco melhor a sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Olha a questão aqui. Comparar é buscar semelhanças e diferenças. Muitas vezes, nós encontramos esta questão que aborda a habilidade de o estudante brasileiro ou de a estudante brasileira conseguir comparar dois textos, dois ou mais textos, e verificar, durante esta comparação, as características semelhantes e as características diferentes entre um e outro. Então, temos que fazer isso agora. Comparando os textos 1 e 2, quanto à estrutura e quanto ao tema, quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Este texto 2, então, foi escrito em verso? Não. Portanto, se não foi escrito em verso, foi escrito em prosa. Isso é referente à estrutura. Então, respondendo a esta pergunta, quanto à estrutura, vírgula, o texto 1 é escrito em verso, ao passo que o texto 2 é escrito em prosa. E quanto ao tema, você acha que o tema é o mesmo? Lá em cima, antes, nós pusemos que aquele texto 1 falava sobre leitura de mundo. E esse texto 2 também fala de leitura de mundo ou de leitura de livro? Fala de leitura de livro, ao passo que o texto 1 aborda a leitura do mundo. Eu gostei desse desafio, hein? Ler um livro por bimestre. Você aceita? Eu te faço esse convite e reitero, reforço esse desafio de você ler um livro por bimestre. Não precisa ser um livro, começar com um livro grosso, se você não tiver esse fôlego de leitura, mas comece e vá até o final. Isso é muito importante. Ler é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.